Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre a enquete que a gente fez em relação ao nosso uso das telas, tá? O nosso e o das crianças também, tá bom? Então, assim, primeiro é interessante, acho, a gente pensar, né, em como é mais fácil a gente controlar o tempo de tela das crianças em relação ao nosso próprio tempo de tela, né? E isso, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito. Porque a criança aprende por exemplo. Então, se a gente não consegue controlar o nosso próprio tempo, e aí quando a gente fala tempo de tela, a gente está pensando no celular, no computador, na TV, em todas as telas aí no nosso mundinho, tá bom? Então, assim, muitas vezes a gente trabalha o dia todo em frente ao computador, isso conta como tempo de tela também, tá? E aí depois a gente chega em casa e precisa continuar resolvendo coisas, né, no celular e tudo mais. E os nossos filhos veem isso acontecendo e eles aprendem com a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é refletir sobre o nosso próprio uso, tá? Então, quanto tempo você tem ficado em frente ao celular, em frente ao computador, o quanto você consegue não ficar, né? Então, muita gente, e eu tô inclusa nessa, não consegue ficar longe do celular, então vai acorda vendo o celular, vai dormir com o celular na mão, às vezes até assistindo um filme, assistindo alguma coisa, sabe? E dorme com o celular ali do ladinho, não consegue mesmo ficar longe. Então, às vezes é legal a gente colocar algumas regras pra gente. Nas horas da refeição, a gente não vai usar o celular, na hora de dormir, a gente não vai usar o celular, né? Quando a gente tá passeando em família, a gente não vai usar o celular. Isso vai facilitando, quando a gente põe essas regras, a gente facilita essa mudança de hábito que é tão difícil de acontecer, né? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o quanto a gente precisa se preocupar com outras coisas além do tempo da tela, né? Para crianças, a gente consegue controlar um pouquinho esse tempo. A gente fala assim, olha, até 2 anos nenhuma tela, a gente consegue. Ou não, né? Depois de 2, 1 hora por dia. Na adolescência, 2 horas por dia. A gente sabe que esse tempo é difícil da gente conseguir realmente controlar, nessa 1, 2 horas por dia. Mas o que a gente precisa pensar? O que a criança está perdendo por ficar em frente à tela? Então, refletir na sua casa, com a sua família, né? Quais outras atividades essa criança poderia estar tendo acesso se ela não ficasse na tela? E aí, a gente pode fazer uma regrinha ao inverso, assim, né? Vamos pensar quantas horas por dia a criança precisa dormir, quantas horas por dia ela tem que estar na escola, quantas horas por dia ela tem que brincar, porque o brincar fora das telas também é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente delimita um tempo, né, a gente faz na nossa cabeça essa continha, a gente pode até escrever isso, fica claro pra gente que a tela não dá para ocupar muito tempo da criança. Se essa criança está gastando 5 horas em frente à tela, quer dizer que parte dessas 5 horas era para ela estar brincando, né? O que vai desenvolver outras coisas na criança que não são necessariamente a tela, o que a tela traz, tá? Então a gente precisa pensar muito nisso com carinho na nossa família, sobre o que mais essa criança pode ter acesso, tá? Isso pensando no tempo. Ainda pensando nas crianças, né? A gente precisa também ter muito cuidado sobre o que a gente está expondo essas crianças. Porque muitas vezes as crianças têm um tempo bom de tela, então ficam só 1 hora, 2 horas por dia em frente, mas o conteúdo que elas estão acessando não é um conteúdo legal, porque a gente usa muito a tela como babá mesmo, né? Então a gente deixa a criança em frente à TV, a gente põe o YouTube e deixa lá tocando na playlist assim automática, né? E aí isso acaba expondo a criança a conteúdos que talvez a gente não quisesse que ela fosse exposta. Então, quando a gente vai oferecer a tela para a criança, aí o ideal é que a gente ofereça de maneira consciente e que nós estivéssemos próximos, né? Para a gente saber o que essa criança está assistindo, o que ela está tendo acesso também. A gente tem várias ferramentas de controle, né? No Netflix, YouTube, os aplicativos, o celular, oferecem ferramentas de controle parental. Mas mesmo quando a gente usa essas ferramentas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes escapa. Então, mesmo que você colocou lá que não quer que a criança assista tal tipo de conteúdo, pode ser que isso chegue para ela de uma outra forma, tá? E aí fica difícil a gente voltar atrás depois também, tá bom?
Então, pensando nessa questão do conteúdo para crianças, a gente precisa ficar muito perto também, tá? Quando vai dar a tela. E aí, quando a gente pensa no adolescente, isso é mais importante ainda, né? Se a gente construiu desde a infância, desde pequenininho, essas regrinhas de como usar a internet, de como usar as telas, quando chega na adolescência fica um pouco mais fácil da gente fazer esse controle, né? E se a gente se acostumou a conhecer o que a criança tá tendo acesso, a jogar junto quando for jogo, né? A assistir junto o filme quando for um filme. Quando chega na adolescência, a gente vai criando laços em comum, a gente vai criando gostos em comum. E aí fica mais fácil a gente conversar e entender o que o adolescente está tendo acesso, tá? Outra coisa é sobre os tabus, né? Então, assim, é legal a gente conversar, isso pensando mais na adolescência, mas a partir ali da pré-adolescência já dá pra gente começar a conversar com as crianças sobre os tipos de conteúdo que elas podem ter acesso, né? E é legal conversar isso antes de que aconteça. Então, assim, olha, na internet você pode ter acesso a conteúdos pornográficos, por exemplo. E aí, o que você faz se isso acontecer? Você fecha a aba, você me chama e me avisa, sabe? Explicar para as crianças e para os adolescentes como a gente se comporta frente à internet, frente às telas também. Então, olha, vamos entrar na rede social, mas a rede social é um lugar com muita gente. Então, se você colocar uma foto sua, você tem que se lembrar que várias pessoas vão ter acesso, mesmo que você coloque como uma foto restrita. Essa foto virou pública. Então, eu costumo falar assim, né, para os adolescentes. Você gostaria que essa foto estivesse lá no painel da escola? Tudo bem se os seus amigos vissem essas fotos que você está compartilhando na internet? Ah, tudo bem. Então tá bom. Então acho que pode ser compartilhável, né? Não, eu ia ficar com vergonha. Não, eu acho que não ia ser legal. Então é melhor não compartilhar, porque todas as pessoas vão ter acesso, né? E às vezes fica difícil para entender isso. E a gente também tem dificuldade, sabe? Que parece que a gente tem o controle, mas infelizmente a gente não tem. Então, quando a gente pensa na privacidade, é legal a gente conversar com as crianças já desde pequenas sobre isso, sobre como na internet, né? E isso acaba se perdendo um pouquinho. E aí a gente pensa também na segurança, né? Em como a gente pode que medidas a gente pode fazer para tentar se manter seguro, né? Aquelas regrinhas práticas que a gente sabe, nunca dizer onde que seu filho está estudando, né? O horário que estuda, onde mora, são coisas tão, né, que a gente sabe no dia a dia, mas que também a gente precisa aprender, né? Eu falo que as telas são coisas que chegaram pra gente muito recente, pensando mais nas redes sociais, né? Telas como um todo, televisão, jogos eletrônicos já tem desde quando a gente é pequena, né? Mas as redes sociais chegaram há pouco tempo e a gente adulto ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. Então fica muito difícil para a gente ensinar as crianças a lidar com tudo isso, porque a gente ainda não aprendeu. Então é legal a gente olhar muito para a gente, né, como estão os nossos comportamentos frente às redes sociais, para que a gente possa ensinar os nossos filhos, tá? Uma coisa que dá para fazer e que eu vejo que às vezes funciona mesmo, não em todas as famílias, mas funciona, é fazer mesmo um contratinho, conversar com o adolescente, ou com a criança antes de ofertar o celular, antes de deixar esse acesso mais amplo à internet e combinar o que pode, o que não pode, quando não pode, né? Então vai poder usar o telefone, o computador, o celular no quarto de dormir, na hora de dormir? Não é tão legal. Então a gente faz uma regra que não pode. Porque lá no quarto você também não tem muito acesso, né? O que está acontecendo. Vai poder usar o telefone, o computador, ou assistir alguma coisa na hora da refeição? Não é tão legal, porque aí a gente distrai, né, vendo o vídeo e esquece de olhar para a comida, e esquece de conversar com a família. Isso acaba trazendo alguns malefícios lá para o futuro em relação até mesmo à depressão, a questões de saúde mental no adolescente. Tem algumas pesquisas que já dizem isso, sabe? Então é legal fazer esses combinados. A gente vai passear, vai lá na casa da avó. Vamos combinar que você vai conversar com a sua avó e não vai ficar olhando o celular o tempo todo? Então, quando a gente é criança pequena, de 2 aninhos, se a gente faz o combinado prévio, fica muito mais fácil manejar quando algo sai fora do controle, tá?
E aí eu queria muito trazer isso, assim, essas reflexões sobre esse uso de tela, para a gente não pensar só apenas no tempo, né? Mas também no o que a gente está oferecendo para as crianças e em como a gente está oferecendo para as crianças essas telas. É um assunto muito amplo, então dá para fazer outros vídeos sobre isso, outros conteúdos sobre isso, sobre os outros perigos, né, que a gente sabe, que principalmente os adolescentes são expostos, né, em relação a bullying, a sexting e tudo mais. Mas nesse vídeo eu queria focar muito assim nessa reflexão de como está a nossa relação e como nós estamos ensinando as crianças a ter esse acesso, né, às telas e às redes sociais, tá bom?